É dia de dar um basta a este governo irresponsável. As empresas que têm faturamento de 4 ou 8 milhões vão pagar como pagam as pessoas físicas. Ah, quem vai pagar são os ricos. Pelo amor de Deus, ninguém acredita nessa conversinha pra boi dormir. Nós não queremos cortar recursos para fazer valer o arcabouço. Você quer beneficiar do Minha Casa e Minha Vida? Nós não queremos tirar dinheiro do Minha Casa e Minha Vida. Não queremos que esse projeto seja aprovado e não queremos que o número de deputados seja ampliado. Nós temos dentro do orçamento da Câmara como absorver esse aumento de 18 parlamentares sem necessidade de uma suplementação orçamentária. No início da sessão de quarta-feira, a base governista reagiu à pauta anunciada pelo presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, que colocou em votação a proposta que suspende o aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF. Queria chamar a atenção dessa casa que esse assunto não foi debatido no Colégio de Líderes para a gente vir na pauta do dia de hoje. Nós fomos informados ontem, eu soube pelo Twitter, às 11h35 da noite. Essa casa está vazia. Um tema de uma importância como essa, que vai ter um impacto. Os senhores sabem que a votação desse PDL vai significar no contingenciamento de 12 bi. Interrupção de programas sociais, cortes na saúde, cortes na educação. Ninguém suporta uma carga tributária tão grande como a que nós temos no Brasil. Vota não a retirada de pauta, porque sustar o IOF, este decreto que transfere ao povo brasileiro aumento de impostos, sim, é algo importantíssimo. Aqui está se fazendo uma grande demagogia nessa história. Demagogia porque está se tentando dizer aqui que vai haver um gigantesco aumento de impostos. E não se diz aonde é que vai ter um ajuste de imposto. Não está se falando nisso. Aqui nós temos um resumo do que são essas medidas. IOF, crédito para pessoas jurídicas. Aqui tem uma alteração que é a tributação do chamado risco sacado, que é uma operação de crédito que é feita quando se vende um produto e quem compra demora 90 dias ou mais para pagar, e o banco adianta. É uma operação de crédito. E toda operação de crédito você precisa ter esse imposto, o imposto IOF. Se nós aqui aprovarmos e referendarmos essa proposta absurda do PT, a Tati, do trailer, do quiosque, que está ali trabalhando, magrinha, com quase 60 anos de idade, vai passar a pagar R$ 564. Então, quer dizer, se um trabalhador autônomo, que não tem o recurso certo no final do mês, quer usar o seu crédito para comprar cadeirinha, comprar pratinho, comprar um guarda-sol, reformar o trailer, reformar uma chapa de misto quente, comprar um gás, ela vai ter que desembolsar R$ 300 a mais se ela usar R$ 30 mil de crédito no ano. Isso significa que a Tati vai ter que vender mais 40 tapiocas, vai ter que vender mais 200 Guaraplus. Então é isso que acontece. No governo do PT, o povo paga, a máquina consome e o PT comemora. É preciso que nós possamos enfrentar uma série de mentiras que estão colocadas aqui. Aqui se fala da pessoa que está na Casa Bahia. Este decreto do presidente Lula não atinge pessoa física,
não atinge pessoa física, ao contrário, aqui se estabelece que as pessoas, as empresas que têm faturamento de 4 ou 8 milhões vão pagar como pagam as pessoas físicas. Como pagam as pessoas físicas. Ou seja, hoje paga-se a metade. Aqui a JBS que foi citada, paga metade do que paga quem está com crediário na Casa Bahia. É dia de dar um basta a este governo irresponsável, incompetente, inconsequente. Até os partidos ditos governos não acreditam mais nas mentiras. Pularam do barco. Não querem mais. Porque sabem que não falta dinheiro aqui, não falta receita. O que temos aqui é o desperdício, é a corrupção, é a falta de gestão. Por que esse governo não corta gastos? Por que ele não corta ministérios, viagens, diárias, shows? Por que ele não traz uma reforma estruturante? Nós não queremos cortar recursos para fazer valer o arcabouço. Você que é beneficiário do Minha Casa e Minha Vida, nós não queremos tirar dinheiro do Minha Casa e Minha Vida. Nós não queremos tirar dinheiro do Bolsa Família. Nós não queremos tirar dinheiro dos programas que garantem a inclusão social dos mais pobres do Brasil. Por isso que é necessário uma coisa. Quando esse discurso falacioso e mentiroso que o governo da gastança é o governo que é cobrador de imposto, deputado Hildo Rocha, isso não é verdade, porque se tem um governo que teve responsabilidade fiscal nos últimos 2 anos, foi o governo do presidente Lula. Não fez nenhuma gastança como o governo anterior, portanto o IOF não é para taxar ninguém. Você que está nos ouvindo, não é para cobrar de quem ganha pouco, dos menos favorecidos, é para cobrar, em primeiro lugar, dos sonegadores, em segundo lugar, do sistema financeiro, das apostas ilegais. Ou nós não vamos resolver isso aqui dentro? Por que só pode cair do lado dos mais vulneráveis? Por que só pode cair daqueles que mais precisam de proteção do Estado? O Partido Liberal encaminha contra o requerimento, a favor da votação, porque o brasileiro não aguenta mais pagar impostos por conta da gastança desenfreada do governo Lula e do seu ministro da Economia, que fez apenas 2 meses de economia e falou abertamente que não entende nada. Por isso que o Brasil está caminhando para o buraco, com Lula à frente e seu ministro. O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, afirmou que a Constituição só autoriza o Legislativo a sustar a eficácia dos atos que extrapolam as prerrogativas do Executivo. O artigo 49 da Constituição diz o seguinte: é de competência exclusiva do Congresso Nacional. O inciso 5 diz o seguinte: sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Exorbitem. Eu quero saber, nesse decreto do IOF, onde está o exorbitem. No parágrafo 2º, diz o seguinte: poderá alterar as alíquotas nos limites estabelecidos, tendo em vista os objetivos da política monetária e fiscal. Está aqui. Todo mundo usou, todos os governos que passaram. Eu fico vendo o Bolsonaro, como tem gente aqui que tem coragem de falar de aumento de imposto. Você sabe qual era a alíquota de cartão de crédito em viagem internacional no governo Bolsonaro? 6,38. Nesse caso está 3,5, na época de Bolsonaro era 6,38. Na avaliação do governo, vai ter uma diminuição de arrecadação de 12 bi. E os senhores sabem que pela lei de responsabilidade fiscal, vai ter que ter contingenciamento, corte de programas, Minha Casa Minha Vida, pé de meia, saúde e educação. Então, os senhores que defendem a responsabilidade fiscal, como responder essa incompatibilidade
com o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias. Vejam só, senhores parlamentares, os argumentos do líder do governo ou líder do PT. A Constituição é clara no artigo 49. Ele mesmo já respondeu a sua questão de ordem, quando falou que vai arrecadar 12 bilhões, falando que o relatório do deputado Crisóstomo, Coronel Crisóstomo, não tinha o amparo fiscal para dizer de onde vai sair o dinheiro. Ele próprio já falou, senhores parlamentares. O artigo 49 é muito claro com relação a isso. Lógico que o governo federal, o Poder Executivo, ele pode editar os decretos que ele entender, da forma que ele quiser, como também as medidas provisórias. Mas ele não pode aumentar a arrecadação sem autorização do Congresso. No início da noite, o plenário aprovou por 383 votos favoráveis e 98 contra a proposta que suspende o decreto do governo, que suspende o aumento das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Na mesma noite, o texto seguiu para o Senado, onde também foi aprovado. Ainda na noite de quarta-feira, foram aprovadas emendas do Senado ao projeto que aumenta de 513 para 531 o número de deputados federais. A mudança valerá a partir da legislatura de 2027. Será mantido o tamanho das bancadas que perderiam representantes segundo o censo de 2022. Não queremos que esse projeto seja aprovado e não queremos que o número de deputados seja ampliado. Consideramos que a representação proporcional à população e proporcional ao censo do IBGE está correta e que é um equívoco corporativo deste parlamento ampliar o número de deputados como forma de não cumprir a determinação constitucional de se adequar à proporcionalidade da população. Esse projeto de lei vai piorar a questão da representação proporcional no lugar de resolver. Ele está equivocado. Eu votei contra o aumento dos parlamentares quando a votação foi aqui na Câmara. Mas eu quero deixar claro aos senhores que o Senado aprovou, eu irei votar favorável porque não vai aumentar os custos de cada parlamentar aqui na Câmara. Gostaria de dialogar com Vossa Excelência, porque é um projeto importante para essa casa. Nós sabemos dos interesses dos estados, dos interesses regionais, mas ele acabou de entrar na pauta nesse momento. Nós sabemos que temos um prazo do STF. Fiz um contato aqui com o nosso líder, Lindbergh Farias, do qual nós somos favoráveis ao requerimento da retirada de pauta, porém, o mérito da matéria ele é importante. A gente precisaria de pelo menos um pouco mais de tempo para poder dialogar e sairmos totalmente unificados desse processo. Vou explicar a Vossa Excelência o motivo pelo qual nós decidimos pautar esse projeto na noite de hoje. O motivo, ele é muito preciso. O prazo que o Supremo Tribunal Federal deu para que o Congresso se posicionasse acerca dessa matéria foi até o dia 30 de junho, que é na próxima segunda-feira. O Senado Federal aprovou com modificações o texto que a Câmara já havia aprovado e agora nós temos apenas que dizer se nós vamos manter o texto da Câmara ou aprovar o texto do Senado com as alterações. Nós já havíamos explicado que esse projeto não acarretaria aumento de custos daquilo que já é o orçamento da Câmara dos Deputados. Nós temos dentro do orçamento da Câmara como absorver esse aumento de 18 parlamentares sem necessidade de uma suplementação orçamentária. Além disso, o Senado Federal trouxe um congelamento dos valores do exercício parlamentar que hoje nós temos, garantindo assim ainda mais o não aumento de custos com a aprovação dessas vagas. O texto que veio do Senado melhora o entendimento público, porque eu concordo com Vossa Excelência de que nós não teríamos novos gastos com o aumento da bancada. Mas agora veio de forma muito explícita o texto, dizendo que esse aumento de vagas, ou seja, de cadeiras, não acarretará em novas despesas. A proposta será enviada agora para sanção presidencial. Os deputados aprovarão ainda projeto que denomina Sala Miguel Arraes a sala de reunião do Colégio de Líderes da Câmara. Ex-deputado federal, Miguel Arraes foi governador de Pernambuco por 2 vezes e exilado durante o regime militar.
A proposta provocou muita polêmica em plenário. Para a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, a sala de reunião de líderes não deve favorecer uma ideologia específica. Não nos parece justo nomear essa sala, nomeá-la em homenagem a alguém que seja de reconhecidamente uma ideologia tão forte, tão particular e que se opõe a outras ideologias. Nós entendemos que não é o espaço adequado para isso. Nós precisamos de uma sala do colégio de líderes que seja que não se oponha a parlamentares, a partidos, a ideologias de quem quer que seja. E é por isso que nós não podemos concordar com essa designação. Na realidade, a gente não pode reduzir Miguel Arraes a nenhuma ideologia. Miguel Arraes hoje está inscrito no livro de Heróis da Pátria por todo o trabalho que ele representou, não só para mim, deputado Luiz Lima. Ele implementou projetos populares que até hoje servem de inspiração para governos que se preocupam e que colocam o povo no centro do orçamento, como, por exemplo, o Luz para Todos, o Farmácia Popular, todos esses programas implementados por Miguel Arraes há anos atrás, quando não se discutia, quando não se colocava o homem do campo na mesma mesa do usineiro. E foi isso que ele fez. Nesse caso, como a gente está falando de um projeto de resolução que tem o objetivo de mudar o nome da sala de líderes, que deveria ser um ambiente que respeitasse pelo menos a pluralidade e a própria democracia, a gente não pode concordar com essa mudança de nome. Aqui é o lugar da diversidade das ideias, diversidade das ideologias, né? E isso é o que representa o parlamento brasileiro. É por isso que aqui as representações diversas elegem seus parlamentares. Mas nós estamos falando de Miguel Arraes. Miguel Arraes não pode ser visto como o defensor da ideologia albeta, tem que ser visto como um grande parlamentar nordestino que orgulha esse parlamento. A própria esquerda se sentiria constrangida de entrar numa sala que, por exemplo, tivesse uma figura emblemática do campo oponente daquela época. E aí, digamos que nós quiséssemos aqui defender a colocação do nome de Garrastazu Médici, Sala Garrastazu Médici. Eu creio que ia constranger o pessoal da esquerda. A meu ver, a gente pode prestigiar um corredor, sei lá, ou qualquer outra coisa da casa, mas não a sala do Colégio de Líderes, que deve ser plural e deve ser, acima de tudo, representar o espírito de neutralidade que permeia um ambiente desse. Não se trata de ser de direita ou de esquerda. O plenário 5 dessa casa se chama plenário Roberto Campos. Está aí uma homenagem a alguém de direita, liberal, que inclusive participou da ditadura, mas que teve importância para o país. Eu discordava de tudo que ele falava. Álvaro Vale até poderia ser uma boa homenagem. Na verdade, foi o único que a direita conseguiu achar, tão com dificuldade. Deve ser difícil para a direita caminhar pelos lugares de memória, recheados de figuras que defenderam a democracia brasileira e que dão nome a espaços nessa Câmara dos Deputados. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. A gente, quando fala de igualdade de direitos, a gente vê que o CNJ trouxe na Casa da Justiça, que tinha de ter justiça em casa, uma resolução que diz o seguinte: uma lista tríplice de mulheres a outra mista. Porque a gente vê, presidente, que muitas juízas passam em primeira instância, mas quando ia para a segunda instância, elas não conseguiam ascender. E essa resolução, ela foi aplicada e executada em todos os estados. E ontem, justamente aqui em Brasília, o presidente resolveu desconhecer essa resolução, não obedeceu à determinação do CNJ, inclusive publicizou que não ia obedecer e indicou um juiz para desembargador. A bancada feminina, a gente já estava fazendo um ofício ao presidente Barroso, quando sai uma nota no jornal, onde ele, como presidente do CNJ, junto com o corregedor do CNJ, determinou uma nova indicação
e não vai dar posse a esse juiz.